a relação sexual. O texto de 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5, diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por causa de não terem domínio próprio. O texto que nós acabamos de citar aqui é uma afirmação do apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto. O apóstolo está esclarecendo a uma igreja que está plantada numa cidade com alto nível de imoralidade. Eles tinham problemas de moralidade sexual e constantemente o assunto precisava ser ensinado e abordado pelo apóstolo Paulo, para que eles não caíssem em pecado e desonrassem a Deus na sua vida sexual. E algumas afirmações são extremamente importantes. Eu quero ressaltar a primeira aqui. O sexo é para o casamento. Deus criou o sexo para ser desfrutado de forma sadia e muito prazerosa para ambos. Então, o sexo abençoado por Deus é dentro do casamento, nunca fora, nunca com outras pessoas, nunca sozinho através de pornografia, mas sim através de uma vida a dois, uma vida onde duas pessoas se completam para serem felizes. Segundo, o sexo é a legitimação que os dois são uma só carne. Em Gênesis capítulo 2, 24, o texto diz que os dois que deixariam o homem, o seu pai e a sua mãe, se uniriam à sua mulher, eles seriam uma só carne. A união sexual é coisa séria, mas atualmente muitos se entregam a relações sexuais fora do casamento, outros à libertinagem e uso irregular do sexo, de um modo contrário à natureza humana. Deus aprova e abençoa o sexo dentro do casamento, onde a satisfação e o prazer complementam o amor entre os cônjuges. E também o marido pertence à esposa e a esposa ao marido. Um para o outro e os dois se completam numa só carne durante a relação sexual. E terceiro, não deixem de ter relações sexuais. O texto que nós lemos no versículo 5 diz que não se deve restringir-se à vida sexual, exceto por consentimento mútuo, ou seja, quando os dois decidem fazê-lo por um período de tempo apenas para consagração. Porém, eles devem voltar a ter as suas relações sexuais e a vida sexualmente ativa para não serem tentados pelo diabo, exatamente porque não tem esse tipo de relação. Quando você, esposa, deixa de ter relação sexual com o seu esposo, você está, sem saber, empurrando ele ao pecado ou levando-o a estar longe de uma vida de santidade. Você está expondo o seu marido, da mesma forma, o marido para com a esposa. Então, saibam que a vida sexual é uma bênção. O casal deve desfrutar desse presente de Deus juntos e serem abençoados por Deus. Ore por você, para que haja mútuo consentimento e intimidade no casamento, para que o relacionamento sexual seja puro e sadio, renovado em vigor e a cada dia, para que a frequência da vida sexual seja determinada não pelo seu próprio desejo, e sim pela necessidade do seu cônjuge. Estamos no 15º dia do nosso propósito de jejum e oração pela família. Um grande abraço e espero você amanhã, em nome de Jesus.